no vídeo de hoje do canal Restrito do Informante. Entenda o que acontece ao seu redor. Você está num estado de guerra e você tem um tempo curto e preciso para salvar a si mesmo. É um processo lento que chamamos de medidas ativas. O primeiro passo é a desmoralização. Demora de 15 a 20 anos para desmoralizar uma nação. A próxima fase é desestabilização. O que importa é o que é essencial: a economia, relações exteriores, sistemas de defesa. O próximo estágio é crise, com mudança violenta de poder e um período de normalização da economia. Isso é o que acontecerá com os Estados Unidos se for permitido colocarem em Washington um governo Big Brother que prometerá um monte de coisas, mas que nunca serão cumpridas. Guerra total não declarada, contra os princípios básicos e fundamentos deste sistema. A OMS diz que encontrar uma vacina não é o objetivo. Reordenar a sociedade é o objetivo. Não podemos voltar ao modo como as coisas eram. Esta é uma citação direta do líder da OMS. O sistema comunista mundial, ou a conspiração comunista mundial. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão das operações policiais em favelas do Rio de Janeiro até o fim da pandemia do coronavírus. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal validou decisão do ministro Edson Fachin, que restringe operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal mantém decisão que restringe ações policiais em favelas, até mesmo depois da pandemia. Ministro Dias Toffoli nega reavaliar decisão de Edson Fachin sobre a suspensão de operações policiais em comunidades fluminenses. E os ministros do STF votaram para restringir a atuação de forças de segurança pública no Rio de Janeiro e favorecer o crime organizado. Para os ministros, o governo deve usar helicópteros nas operações policiais apenas em casos excepcionais, com justificativa. Também deve ser evitada a realização de operações policiais em locais próximos a escolas, creches, hospitais e postos de saúde. Um levantamento mostra que caiu o número de mortos e feridos em decorrência de operações policiais no Rio de Janeiro, desde que entrou em vigor a determinação do Supremo Tribunal Federal que restringe as ações em favelas durante a pandemia. Bandidos invadem o depósito, matam o segurança e vão embora com 2 caminhões carregados de eletrônicos. A polícia sabia que os produtos estavam sendo descarregados no Complexo da Maré, mas nada pôde fazer. 3 idosos são baleados ao entrar por engano em uma comunidade em São Gonçalo. Em investigação, nem a perícia foi feita. E a mega ação, com mais de 50 presos da Polícia Civil contra agressores de mulheres. Os acusados que moram em favelas estão soltos até agora. O roteiro tem se repetido desde que o Supremo Tribunal Federal restringiu as operações policiais nas comunidades durante a pandemia. O ministro Edson Fachin proibiu operações policiais nas favelas, o que está provocando aí um aumento da criminalidade no estado. As facções criminosas uniram 5 comunidades e expulsaram moradores, criando o Complexo de Israel. E o que está acontecendo lá? Vejam aqui. Olha aqui o que está acontecendo. Já que a polícia não pode ir, o que fazem os bandidos? Cris? Pois é, Enio, uma quadrilha de traficantes está invadindo favelas na zona norte do Rio de Janeiro para criar o Complexo de Israel. Olha só, no processo de expansão, os criminosos deixam rastros de violência e muito terror. Pessoas estão desaparecendo, moradores são obrigados a seguir uma nova religião e barricadas foram construídas à beira da Avenida Brasil, que é uma das principais vias de acesso à cidade.
fuzil e pregação religiosa são as marcas da quadrilha do traficante Álvaro Malaquias, o Peixão, um criminoso que vem expandindo seus domínios na zona norte do Rio. O grupo surgiu na comunidade Parada de Lucas. Tomou o controle de Vigário Geral em 2007, da Cidade Alta em 2016, do Pica-Pau em 2018 e há 2 semanas expulsou a facção rival da favela 5 Bocas, se estabelecendo em uma região com aproximadamente 130 mil moradores, batizada pelos bandidos, adeptos de uma denominação evangélica de Complexo de Israel. Referências ao país, como a Estrela de Davi, costumam ser ostentadas pelos traficantes. E quem segue outras religiões é perseguido. Traficantes saíram da Rocinha, do Pavãozinho, do Morro dos Tabajaras, dos complexos do Alemão e da Penha, da Nova Holanda, na Maré, e dos morros da Providência, Turano, Prazeres e Falé Fogueteiro, em direção ao Morro do São Carlos. Entre eles, os bandidos interceptados na Lagoa, com carro roubado, roupas camufladas, granadas, munição, carregadores, fuzil e pistolas. Já são 5 dias esperando alguma ação da polícia. Esse é o caminhão. Está na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. O terreno fica a poucos metros do batalhão da PM e entre 2 escolas, na rua Teixeira Rodrigues. Mas a polícia não vai lá buscar. Foi isso que o representante da empresa ouviu na delegacia. O Complexo da Maré abriga uma das maiores quadrilhas de roubos de carga no Rio. O chefe do tráfico na região é Rodrigo da Silva Caetano, o motoboy. Na semana passada, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense indiciou Rodrigo Caetano pela morte de um vigilante durante um roubo num centro de distribuição de um supermercado em Duque de Caxias. A gente conversou agora há pouco com o representante da Polícia Militar, o porta-voz Coronel Mauro Flis, que disse, que a área é muito perigosa. Nas palavras dele, o Batalhão da Maré não fica na Avenida Atlântica, é uma área conflagrada e que os policiais, portanto, por causa também da decisão do STF de que proíbe operações policiais em favelas durante o período da pandemia, que os policiais, portanto, não vão poder entrar neste momento para retirar o caminhão. Ou seja, o motorista não tem o que fazer. Os caras estão soltos, roubando, traficando, matando, desaparecendo com pessoas. E os ministros acham que isso não pode ser contido. Mas como, gente? Como admitir que essa decisão tenha um conteúdo jurídico válido? Não tem nenhum. Em que hoje essa ideologia que prepondera na cúpula do Poder Judiciário é uma ideologia que está deixando o país nesse caos e é a que está se fazendo valer. Então o juiz não tem muito o que fazer. O juiz de primeira instância que pensa diferente, que não cumpre essa resolução e que não solta, se recorre e solta em instâncias superiores. Então assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Os jogadores registraram os momentos de terror. Calma. Bandidos do Morro do Falé e de outras comunidades dominadas pela mesma facção tentaram tomar o Morro da Mineira, na região central do Rio. O confronto foi ouvido em vários pontos das comunidades. Nós, o cidadão, agora é opinião minha, tá, gente? Nós, cidadãos de bens, temos que ficar em casa e eles não têm que ficar lá, não, eles têm que sair. Eu acho que deveria era suspender as visitas, né? Seria melhor. Começou a oprimir visita, tem que matar o diretor, então chefe da guarda. Nós temos que tomar a cadeia. A quadrilha ainda faz planos para monitorar a polícia nas comunidades. Mas eu pedi até para fazer a filmagem, entendeu? Filmar as entradas, as saídas, por onde que eles vêm a pé, entendeu? Os polícia? Pra gente saber de tudo, né? As ordens da facção, segundo a Polícia Federal, partiam dos líderes que estão presos aqui no complexo de Jericinó. A comunicação com o lado de fora, de acordo com as investigações, era feita por aplicativos de mensagens e redes sociais. Os moradores foram pegos de surpresa pelos tiros quando voltavam para casa. Começava a tentativa de invasão do complexo do São Carlos, na região central do Rio, por uma facção rival de traficantes de drogas. O BOP, tropa de elite da Polícia Militar, foi acionado. Muita gente teve que passar a noite na rua,
Chance que Ana Cristina da Silva, de 25 anos, não teve. Ela seguia para o trabalho e morreu, atingida por uma bala perdida enquanto protegia o filho de 3 anos. É uma associação com o crime, né? Primeiro com o pretexto da pandemia, de novo, né? com uma lógica indemonstrável, né? Como você tirar operações policiais da favela, salva vidas em tempo de pandemia. São os hipócritas, né? E a população está sofrendo, mas eles nem sabem, porque eles estão lá longe. Né? A população está sofrendo violência do crime, e eles nem sabem, e misteriosamente essas notícias não estão aparecendo. Eu acho que está na hora, assim, se a reportagem não morreu, está na hora de ir para as comunidades pobres do Rio de Janeiro, mostrar o que o crime organizado está fazendo com as pessoas. Mas está Quem é editado. que vai julgar o STF? Quem vai julgar seria o STF o próprio STF em condições normais. Mas o que está acontecendo hoje é justiça militar. A Lei 7170 compete à Justiça Militar julgar crimes contra a segurança nacional, mas aí tem outro subterfúgio. Tem decisões do próprio STF dizendo que isso aí não foi recepcionado pela Constituição de 88. Porque a Lei dos Crimes de Segurança Nacional, segundo, aí vai a doutrina, a doutrina garantista, segundo o STF, segundo o Ministério Público Federal, crimes contra a segurança nacional são crimes políticos na Constituição. A nomenclatura passou para crimes políticos. Crimes políticos compete à Justiça Federal julgar. Ora, se compete à Justiça Federal, última instância da Justiça Federal é o Supremo. Né? E ainda acrescenta o seguinte, a Constituição diz que compete à Justiça Militar julgar crimes militares previstos em lei. Aí, com a malandragem na interpretação, compete à Justiça Militar somente julgar crimes militares previstos em lei. Então, tudo que houver na Justiça Militar para julgar de crimes não militares, como está na Lei de Segurança Nacional, é considerado como não recepcionado, não convalidado pela Constituição. O grande problema dessa interpretação que eu chamo de manipulação jurídica para dizer que esse artigo não foi recepcionado é que eles criaram uma solução manipulando o direito processual, né, ou seja, a competência da Justiça, suprimindo a competência da Justiça Militar, dado legitimamente em lei, e blindando mais ainda o Supremo Tribunal Federal do único fiscal do Judiciário, efetivamente, que poderia lidar com o que eles estão fazendo hoje, com esses constantes crimes de usurpação de competência. O procurador da República, Deltan Dallagnol, deixará a força-tarefa da Lava Jato. Deltan fez o anúncio em sua rede social. O da República, Deltan Dallagnol, deixou a Operação Lava Jato em Curitiba. Coordenador da equipe de investigadores desde a criação da Força Tarefa em 2014, Dallagnol disse que a saída é por questões pessoais. E procuradores do Ministério Público Federal, que integravam a Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo, pediram demissão coletiva. A gente fala ao vivo com a Daniela Salerno. Daniela, bom dia para você. Isso depois da saída do Dallagnol, né? Olha, foram muitas divergências. 7 procuradores pediram demissão coletiva, alegando total incompatibilidade com a procuradora da República, que está à frente da Lava Jato aqui no estado desde março deste ano, a doutora Viviane de Oliveira Machado. Eles afirmaram que a situação piorou após ela intensificar o desmonte da Operação Lava Jato em São Paulo, tomando decisões sozinha, sem consultá-los. Estava na capa do UOL que o ministro Moro, na verdade, ele não pediu demissão. É que o Moro foi convidado pelo Bolsonaro a pedir demissão. Falou, olha, se você tiver vergonha na cara ou alguma coisa parecida com isso, você peça a demissão. Olha, nós estivemos perto de uma hecatombe aí constitucional das instituições. Foi divulgada a notícia que o presidente Jair Bolsonaro pensou em intervenção no Supremo. Isso é um desequilíbrio de poder, seria um claro golpe, e ninguém negou isso. Ninguém negou veementemente isso. A notícia foi dada. É uma notícia tão importante, mas o Brasil é um país tão peculiar que uma notícia dessa
É como uma pedra jogada no lago e de repente algumas ondas são feitas, depois a pedra afunda, as ondas desaparecem e ninguém mais comenta uma coisa que poderia ter sido trágica para a história do país, principalmente no meio de uma pandemia. Ninguém falou mais disso. Que quando quiseram prender o telefone do presidente, acho que foi o ministro Decano que falou em apreensão, nem chegou a dizer isso, era um trâmite natural do Supremo, né? Pedir apreensão do telefone do senhor presidente da República, do seu filho. Ele pensou em intervir no Supremo. Não interveio, graças a Deus, e graças ao que parece ter sido um acordo das instituições para que elas fossem mantidas e para que a democracia sobrevivesse, não é? É possível que parte desse acordo tenha incluído uma pressão maior sobre a Operação Lava Jato? Eu não saberia dizer, Datena, não tenho informações ali específicas e bastidores. Agora, o ponto que você tocou é um ponto bastante importante no tocante à importância da nossa democracia. Às vezes as pessoas perdem a noção, especialmente a nova geração, a minha geração que vive desde que se entende por gente na democracia, perde a noção da importância da democracia. A democracia é um pressuposto do próprio combate à corrupção. Você não consegue combater a corrupção numa ditadura porque você tem ingerências para interferências em órgãos de investigação que passam a ser usados para perseguir inimigos políticos, para proteger amigos políticos. Então, o próprio combate à corrupção depende da democracia. As nossas liberdades fundamentais, inclusive a liberdade de manifestação e crítica, depende da democracia.